Meus pais chamavam meu trabalho de tecnologia de jogos de computador. Quando a noiva do meu irmão me viu no jantar, sua taça de vinho congelou no ar, seu rosto ficou pálido. Eu sou Samantha Davis, 32 anos, fundadora e CEO da Nexus Inteligência Artificial. Crescendo, meus pais descartavam minha programação como apenas jogar jogos de computador. Eles nunca entenderam o que eu estava construindo. 10 anos depois, no jantar de noivado do meu irmão James, sua noiva Jéssica entrou, confiante e sorrindo. Então ela me viu. Sua taça de vinho congelou no ar, seu rosto ficou pálido. Meu Deus, ela ofegou. Alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Você é S.L. Davis, a CEO de 250 milhões de dólares com quem acabamos de fazer parceria? Os primeiros anos. Eu cresci em uma família típica de classe média em Columbus, Ohio. Meu pai Robert era contador e trabalhou na mesma empresa por 30 anos. Minha mãe Karen ensinava na terceira série da escola primária local. Eles eram pessoas boas com valores tradicionais e expectativas convencionais para seus filhos. Meu irmão James, 3 anos mais velho que eu, se encaixava perfeitamente na visão deles. Ele jogava futebol americano, tinha notas sólidas e estava estudando negócios com planos de entrar nas finanças. Então havia eu, a diferente. Minha fascinação por computadores começou quando eu tinha 9 anos. Meu tio me deu seu desktop antigo quando ele atualizou para um modelo mais novo. Enquanto outras crianças brincavam do lado de fora, eu estava ensinando a mim mesma como fazer aquela máquina fazer coisas. Em semanas, descobri como personalizar o sistema operacional. Aos 12 anos, tinha ensinado a mim mesma HTML e CSS através de livros da biblioteca e estava construindo sites básicos. Samantha, você tem jogado esses jogos de computador o dia todo de novo, minha mãe dizia, espiando no meu quarto onde eu estava na verdade codificando um site para a padaria do nosso vizinho. Não é um jogo, mãe. Estou construindo um site, eu explicaria pela 100ª vez. Que bom, querida. Só não se esqueça de fazer sua lição de casa de verdade. Para eles, qualquer coisa envolvendo uma tela de computador que não fosse uma tarefa escolar eram jogos. Meu pai regularmente vinha e ficava atrás de mim, observando as linhas de código na minha tela com uma mistura de confusão e preocupação. Não entendo por que você desperdiça tanto tempo com essas coisas, ele dizia. Você poderia estar lá fora, ou lendo livros, ou fazendo algo produtivo. A ironia era que eu estava sendo produtiva. Aos 14, estava ganhando pequenas quantias de dinheiro consertando computadores dos vizinhos e construindo sites simples para negócios locais. Mas meus pais viam isso como um hobby peculiar, na melhor das hipóteses, uma distração na pior. A escola e os primeiros sucessos. A escola nunca foi difícil para mim. Mantinha notas excelentes sem muito esforço, especialmente em matemática e ciências. No meu segundo ano do ensino médio, criei um programa que analisava padrões climáticos e previa os melhores tempos de plantio para diferentes cultivos. Ganhou primeiro lugar na feira de ciências da escola e ficou em terceiro lugar no nível estadual. Meus pais compareceram à cerimônia de premiação, é claro. Sentaram educadamente e bateram palmas quando meu nome foi chamado. Mas o orgulho em seus olhos não correspondia ao que eu tinha visto 2 semanas antes quando James conseguiu um estágio em um banco local. Naquela noite, eles o levaram para um jantar comemorativo. Para minha vitória na feira de ciências, recebi um simples bom trabalho, Samantha, e um tapinha no ombro. Seu irmão está realmente se preparando para um futuro estável, meu pai comentou na volta da feira de ciências. Essa conexão bancária pode levar a uma carreira real. A implicação era clara. O que eu estava fazendo não levaria a uma carreira real. Aos 17, desenvolvi minha primeira aplicação legítima, um programa simples que ajudava restaurantes locais a gerenciar suas entregas de forma mais eficiente. 3 restaurantes na nossa área me pagaram para usá-lo. Quando mostrei aos meus pais o cheque de $800, a reação deles foi morna, na melhor das hipóteses. É uma boa mesada, minha mãe disse. Mas quando você vai superar essa fase dos computadores? Já pensou em dar aulas como eu? Você é tão boa com explicações. Ou negócios, meu pai sugeriu. Não necessariamente contabilidade, mas algo prático. Suas habilidades matemáticas poderiam ser melhor aproveitadas. Isso é prático, insisti. As pessoas estão me pagando para resolver seus problemas com software. Meu pai pareceu cético. Alguns restaurantes locais usando seu programinha não é um caminho de carreira, Samantha. É um hobby que aconteceu de te render algum dinheiro de bolso. O ensino médio e as escolhas de faculdade. Durante o ensino médio, me tornei conhecida como a garota da tecnologia. Professores me chamavam quando seus computadores travavam ou quando o projetor não conectava. Estudantes me pediam para ajudar a recuperar arquivos perdidos ou acelerar seus laptops. Abracei a identidade, mesmo quando meus pais continuavam esperando que eu desenvolvesse interesses mais sérios. No último ano do ensino médio, quando chegou a hora das inscrições para a faculdade, a desconexão entre minha visão do meu futuro e as expectativas dos meus pais se tornou impossível de ignorar. Boston College tem um excelente programa de educação, minha mãe disse, espalhando folhetos pela mesa da cozinha.
E a Escola de Negócios da Ohio State ofereceu bolsas para estudantes com sua média. Enquanto isso, eu estava me inscrevendo no MIT, Stanford e Carnegie Mellon para a ciência da computação. Essas escolas são tão caras, meu pai alertou quando descobriu. E para quê? Para aprender mais sobre computadores quando você poderia ter uma educação perfeitamente boa em uma universidade estadual? Quando minha carta de aceitação do MIT chegou, chorei de alegria. Meus pais me parabenizaram, mas a tensão era palpável. Como exatamente você planeja pagar por isso? Meu pai perguntou. Economizamos para sua faculdade, mas não preços do MIT. Vou fazer empréstimos se precisar, eu disse. Esta é a escola dos meus sonhos. Assumir dívida por um curso de computação parece insensato, ele respondeu. Mas você tem 18 anos agora. Se quer cometer esse erro, não podemos impedir. Essas palavras doeram, mas não mudaram minha decisão. Eu iria para o MIT, com ou sem o apoio emocional deles. Mal sabia eu, este era apenas o começo de uma jornada muito mais longa e dolorosa para ganhar o respeito e compreensão dos meus pais. MIT encontrando minha tribo. O MIT foi tudo o que eu esperava e mais. Pela primeira vez na minha vida, estava cercada por pessoas que não apenas toleravam minha paixão pela tecnologia, elas a compartilhavam. Minha colega de quarto estava desenvolvendo um aplicativo móvel para a saúde mental. O cara do corredor tinha construído um robô que conseguia resolver um cubo mágico. Meu grupo de estudos debatia o futuro da inteligência artificial até a biblioteca fechar. Eu tinha encontrado meu povo. O curso era desafiador, mesmo para alguém que programava desde a infância. Lutei com alguns conceitos avançados, passei noites em claro antes de grandes projetos, e ocasionalmente questionei se pertencia ali. Mas nunca me arrependi da minha escolha, nem mesmo quando meus pais ligavam para me lembrar dos empréstimos estudantis se acumulando em meu nome. James já está recebendo ofertas de emprego do seu estágio, minha mãe mencionou durante uma ligação. Sem dívida estudantil, e um salário inicial que permitirá que ele compre um carro imediatamente. Mordi a língua. Estava feliz pelo meu irmão, mas as comparações constantes eram exaustivas. Durante meu segundo ano, conheci a professora Linda Wilson, que ensinava algoritmos avançados. Diferente da maioria dos professores que mantinham distância profissional, a professora Wilson tinha interesse pessoal em seus estudantes. Depois que fiquei para fazer perguntas sobre árvores de busca binária um dia, ela me convidou para seu horário de atendimento. Você tem um dom para ver padrões, ela me disse, revisando minha última tarefa. Já pensou no que quer fazer depois da formatura? Admiti que não tinha certeza ainda. Algo com dados, talvez? Gosto de encontrar soluções em grandes conjuntos de informações. Ela sentiu pensativa. A indústria de tecnologia precisa de mais mulheres com suas habilidades. Muitas mentes femininas brilhantes são desviadas para campos adjacentes porque não se veem representadas na liderança tecnológica. Suas palavras tocaram uma corda. Não eram apenas meus pais que tinham dificuldade em me ver como uma empreendedora de tecnologia. A sociedade tinha a mesma cegueira. Naquele verão, consegui um estágio em uma grande empresa de tecnologia em São Francisco. A experiência foi esclarecedora. Trabalhei em projetos reais com impacto real. Colaborei com engenheiros talentosos e tive meu primeiro gostinho da cultura do Vale do Silício. Também notei como poucas mulheres ocupavam posições sênior e como as sugestões femininas eram recebidas de forma diferente nas reuniões. Apesar desses desafios, o estágio confirmou que eu estava no caminho certo. Voltei ao MIT para o terceiro ano com propósito e foco renovados. O desenvolvimento do algoritmo. Foi então que tudo mudou. Durante um projeto de estudo independente, desenvolvi um algoritmo para processar dados não estruturados que era significativamente mais eficiente que os métodos existentes. Minha professora ficou impressionada o suficiente para me ajudar a publicar um artigo sobre isso. Embora eu não percebesse na época, esse algoritmo acabaria se tornando a base da minha empresa. No último ano, tinha uma visão clara. Queria construir uma plataforma que revolucionaria como as empresas utilizam seus dados. Soluções existentes eram desajeitadas, caras e exigiam conhecimento especializado. Acreditava que poderia criar algo mais intuitivo e poderoso. Passei meses refinando meu plano de negócios. Pesquisei o mercado, identifiquei concorrentes potenciais e calculei custos de startup. Precisaria de aproximadamente $50 mil para desenvolver um produto mínimo viável. Uma quantia que parecia astronômica para uma estudante universitária afogada em dívidas de empréstimos. Com a formatura se aproximando, tomei uma decisão que alteraria o curso do meu relacionamento com meus pais. Pediria um empréstimo a eles para começar meu negócio. O pedido de empréstimo rejeitado. Voei para casa durante as férias de primavera com meu plano de negócios detalhado impresso e encadernado. Tinha praticado minha apresentação inúmeras vezes. Sentia-me nervosa, mas confiante. Certamente eles veriam como eu estava séria e preparada. Sentamos para jantar na minha primeira noite em casa. Mamãe tinha feito minha lasanha favorita, talvez sentindo que esta visita era importante para mim. Depois de conversar sobre notícias da família, respirei fundo e compartilhei minha visão.
Tenho uma ideia de negócio que quero seguir depois da formatura. Comecei, tirando minha apresentação. Desenvolvi um algoritmo que pode processar dados mais eficientemente que qualquer coisa atualmente no mercado. Meu pai largou o garfo. Um negócio? Que tipo de negócio? Uma empresa de software, expliquei, mostrando a página de análise de mercado. As empresas estão se afogando em dados, mas não conseguem extrair insights úteis. Minha plataforma resolveria esse problema. Minha mãe pareceu confusa. Você não deveria trabalhar para uma grande empresa primeiro? Aprender como os negócios operam? Esse é o caminho tradicional, reconheci, mas startups de tecnologia nem sempre seguem caminhos tradicionais. Tenho as habilidades técnicas agora e vantagem do primeiro movimento é crucial neste espaço. Meu pai folheou meu plano de negócios com ceticismo crescente. Quando chegou às projeções financeiras, sua expressão endureceu. Você quer emprestar $50 mil de nós para construir um programa de computador? Não é apenas um programa, pai. É uma plataforma que poderia transformar como os negócios. Samantha, ele interrompeu. Você tem jogado jogos de computador toda a sua vida. Agora quer que financiemos isso como um negócio? Sua caracterização do eu. Não são jogos. Tenho codificado, construindo aplicações que resolvem problemas reais. Você tem mexido, ele corrigiu. E agora, em vez de conseguir um emprego real com seu diploma caro, quer continuar mexendo com nosso dinheiro. Minha mãe colocou a mão na minha. Querida, só queremos o melhor para você. Talvez comece com algo mais estável. A filha da minha amiga trabalha na mesa de ajuda do distrito escolar. Os benefícios são excelentes. Não quero trabalhar em uma mesa de ajuda, disse, tentando manter minha voz nivelada. Quero construir algo inovador. Meu pai se inclinou para a frente. Inovação vem depois da experiência. Meu amigo Thomas dirige o departamento de TI da empresa de contabilidade dele. Ele te daria um emprego amanhã. Bom salário, horário normal, experiência do mundo real. Podia sentir meu sonho escapando. Pai, por favor, apenas olhe o potencial retorno sobre investimento. Se isso funcionar. Se ele enfatizou um F muito grande, você sabe quantos pequenos negócios falham no primeiro ano? E a tecnologia muda tão rápido. Até você construir seja lá o que for isso, algo melhor poderia aparecer. Minha mãe assentiu em concordância. Você tem 22 anos, Samantha. Estes deveriam ser seus melhores anos. Fazendo amigos, namorando, talvez conhecendo alguém especial. Não trabalhando todas as horas em coisas de computador. Lágrimas se formaram nos meus olhos. Esta é minha paixão. É nisso que sou boa. Ser boa em algo não significa que você deveria apostar seu futuro nisso, meu pai disse firmemente. James era bom no futebol, mas não tentou se tornar um atleta profissional. Ele escolheu um caminho sensato. A comparação com meu irmão foi a gota d'água. Eu não sou James, disse minha voz rachando. E nunca serei. Por que vocês não podem apoiar o que eu quero fazer em vez do que vocês acham que eu deveria fazer? O rosto do meu pai ficou vermelho. Porque o que você quer fazer é irresponsável. Nenhuma filha minha desperdiçará sua vida com essa bobagem. Não te colocamos na faculdade para você apostar seu futuro em alguma fantasia de computador. As palavras me atingiram como golpes físicos. Levantei, juntando minha apresentação com mãos trêmulas. Então farei isso sem a ajuda de vocês, disse baixinho. Naquela noite, chorando no meu quarto de infância, fiz uma promessa a mim mesma. Construiria minha empresa com ou sem o apoio deles. E um dia, eles se arrependeriam de não ter acreditado em mim. Eu me tornaria o pior pesadelo deles, bem-sucedida nos meus próprios termos, provando que cada dúvida e rejeição estava errada. Os primeiros anos difíceis. Depois da formatura, a realidade chegou rapidamente. Tinha um diploma prestigioso, habilidades técnicas e uma montanha de dívida estudantil. Minha ideia revolucionária de negócio permaneceu apenas isso, uma ideia, sem o capital inicial para torná-la real. Peguei um emprego como desenvolvedora júnior em uma pequena startup de tecnologia em Boston. O pagamento mal cobria aluguel e pagamentos de empréstimos, mas me permitia ficar na indústria. Mais importante, me deixava com energia mental suficiente para trabalhar no meu próprio projeto à noite e nos fins de semana. Meu apartamento era um minúsculo estúdio em um bairro menos desejável com um sofá-cama que servia como minha cama. Eu dividia um banheiro com outros 3 inquilinos no meu andar. Não era glamouroso, mas era tudo que podia pagar enquanto tentava economizar cada dólar extra para meu negócio. Cada manhã, trabalhava no meu emprego diurno codificando para a visão de outra pessoa. Cada noite voltava para casa e trabalhava na minha própria. Vivia de miojo e café, dormindo 5 horas por noite no máximo. Minha vida social consistia inteiramente de meetups de tecnologia onde eu poderia fazer conexões valiosas, encontrando apoio. 6 meses nessa rotina, conheci Raquel Bennett em um desses meetups. Ela era a única outra mulher em uma sala cheia de desenvolvedores homens e nos atraímos naturalmente. Raquel trabalhava como desenvolvedora back em outra startup e compartilhava minha frustração com a dinâmica de gênero na tecnologia.
Você viu como aquele cara explicou criptografia básica para mim depois que mencionei que trabalho em protocolos de segurança? Ela perguntou enquanto tomávamos café depois do evento. Eu ri. Pelo menos ele falou com você. Metade dos homens aqui presumiu que eu era namorada de alguém que foi arrastada junto. Raquel se tornou minha primeira amiga verdadeira no mundo profissional. Ela entendia minhas lutas, tanto como desenvolvedora quanto como mulher na tecnologia. Quando contei sobre minha ideia de plataforma, ela imediatamente viu seu potencial. Você deveria apresentar para investidores, ela sugeriu. Esta ideia é boa demais para construir apenas no seu tempo livre. Com o encorajamento de Raquel, refinei minha apresentação e comecei a abordar investidores anjo e empresas de capital de risco. Rapidamente descobri que ter uma boa ideia não era suficiente, especialmente para uma jovem fundadora sem histórico nos negócios. A busca por investimento. Minha primeira reunião de apresentação foi um desastre. Sentei em frente a 3 homens de meia-idade internos caros que passaram mais tempo olhando seus telefones que minha apresentação. Quando terminei de explicar meu algoritmo, um finalmente olhou para cima. Conceito interessante. Quem está desenvolvendo a arquitetura backing? Eu respondi. Ele trocou olhares com seus colegas. Sem cofundador técnico? Sem ofensa, mas isso é coisa sofisticada. Seu namorado ou alguém ajuda com o desenvolvimento? Senti meu rosto corar. Tenho um diploma em ciência da computação pelo MIT. Publiquei um artigo sobre o algoritmo central. Não preciso de um namorado para escrever meu código. A reunião foi ladeira abaixo a partir daí. Saí sem um investimento e com minha confiança abalada. Este cenário se repetiu com variações. Alguns investidores foram mais educados que outros, mas a mensagem subjacente era consistente. Eles não acreditavam que uma jovem mulher pudesse construir o que eu estava propondo. Após 12 rejeições, finalmente consegui uma reunião com William Reis, um investidor anjo conhecido por apostar em startups em estágio inicial. Ele ouviu atentamente minha apresentação e fez perguntas inteligentes sobre a tecnologia. Pela primeira vez, me senti verdadeiramente ouvida. Gosto do que você está fazendo, ele disse no final da nossa reunião. Acho que há potencial aqui. Meu coração disparou até ele mencionar seus termos. $25.000 por uma participação de 40% na empresa. A oferta era insultantemente baixa. Mal cobriria 3 meses de custos de desenvolvimento, e eu estaria entregando quase metade da minha empresa. Quando tentei negociar, Reis sorriu condescendentemente. Olha, está é uma oferta generosa considerando o risco. Você não tem comprovação, sem experiência em negócios e sem equipe. Aceita ou deixa? Eu deixei. Construindo sozinha. Saindo daquela reunião, tomei outra decisão crucial. Faria bootstrap da minha empresa sozinha, começando com o mínimo absoluto. Quando meu reembolso de imposto chegou, impressionantes $1.200, usei para incorporar a Nexus Inteligência Artificial e registrar um domínio. Durante este período, meu irmão James ocasionalmente ligava para saber como eu estava. Nosso relacionamento permaneceu cordial, mas distante. Ele estava subindo nas fileiras da sua empresa financeira, recentemente se mudando para seu próprio apartamento e comprando um carro novo. Marcos que meus pais orgulhosamente relatavam a todos que conheciam. Como está o trabalho de computador? Ele perguntava durante uma ligação. Está bem, eu dizia, não me incomodando em explicar a diferença entre meu emprego diurno e meus esforços de startup. E a área bancária? Não posso reclamar. Papai e mamãe estão falando sobre me ajudar com entrada para um condomínio no ano que vem. Mordi a língua. Eles tinham se recusado a me emprestar $50.000 para meu negócio, mas estavam dando dinheiro ao James para imóveis. O duplo padrão era gritantemente óbvio, mas apontá-lo só criaria mais tensão familiar. Os jantares familiares raros que compareci durante este período eram exercícios de autocontrole. Meus pais perguntavam quando eu encontraria um emprego real com benefícios e plano de aposentadoria. Sugeriam posições de ensino ou funções de TI corporativa, qualquer coisa mais estável que a vida de startup. Empresas de tecnologia têm demissões o tempo todo, meu pai me lembrava. Você precisa de algo seguro. Parei de compartilhar detalhes da minha vida profissional com eles. Era mais fácil concordar e mudar de assunto do que defender escolhas que eles nunca entenderiam. O ponto de virada. O ponto de virada veio quando participei de uma conferência de mulheres na tecnologia e conheci Elizabeth Gardner, CEO de uma empresa bem-sucedida de análise de dados. Depois de sua apresentação principal, criei coragem para abordá-la durante a sessão de networking. Sua palestra sobre perseverança realmente ressoou comigo, disse. Estou tentando lançar uma plataforma de processamento de dados, mas tem sido desafiador sem apoio. Algo na minha história despertou seu interesse, e ela me convidou para um café na semana seguinte. Essa reunião de 1 hora mudou tudo. Elizabeth tinha enfrentado obstáculos similares no início de sua carreira e construído sua empresa apesar deles. Ela revisou meu plano de negócios, testou meu protótipo e ofereceu feedback direto. Sua tecnologia é sólida, ela disse, mas você precisa pensar maior. Isso não é apenas sobre processamento de dados.
É sobre transformação de negócios através da acessibilidade de dados. Com a mentoria de Elizabeth, refinei meu conceito e apresentação. Ela me apresentou a contatos e sugeriu uma competição local de startups com um prêmio de $15 mil. Sem nada a perder, me inscrevi. O primeiro sucesso. À noite da competição, usei o único traje profissional que possuía e apresentei com todo o meu coração. Quando anunciaram a Nexus Inteligência Artificial como vencedora, quase desmaiei de choque e alívio. O dinheiro do prêmio não era suficiente para financiar totalmente o desenvolvimento, mas era suficiente para acreditar que meu sonho poderia realmente ser possível. Pedi demissão do meu emprego diurno na semana seguinte, uma decisão que horrorizou meus pais quando souberam durante o jantar do Dia de Ação de Graças. Você fez o quê? Meu pai exclamou. Ganhei uma competição de startups, expliquei. Vou focar em construir minha empresa em tempo integral. Minha mãe pareceu angustiada. Mas e o plano de saúde? Seu apartamento? Calculei minha margem, assegurei. Tenho economias suficientes para cobrir despesas por 6 meses, e já alinhei 2 clientes potenciais. Meu pai balançou a cabeça. Isso é imprudente, Samantha. Absolutamente imprudente. Dirigindo de volta para Boston naquela noite, tomei uma decisão difícil. Precisava limitar meu contato com minha família por um tempo. A dúvida deles era um dreno constante na minha energia emocional, e eu precisava de cada grama de confiança que pudesse reunir. Provaria que eles estavam errados com resultados, não argumentos. Construindo a Nexus Inteligência Artificial com o dinheiro do prêmio da competição e minhas modestas economias. Finalmente pude me dedicar totalmente a Nexus Inteligência Artificial. Aluguei um pequeno espaço de escritório, na verdade apenas uma mesa em um espaço de trabalho compartilhado, e comecei a desenvolver a primeira versão comercial da minha plataforma. Os meses iniciais foram extenuantes. Trabalhei 16 horas por dia, 7 dias por semana. Codifiquei até meus dedos cambrassem, depois mudava para fazer ligações de vendas até minha voz ficar rouca. Cada pequena vitória, um bug corrigido, um cliente potencial interessado, mantinha-me motivada através dos frequentes contratempos e momentos de dúvida. Meu primeiro cliente real foi uma pequena empresa de marketing lutando para analisar dados de campanha. Após uma demonstração do meu protótipo, eles concordaram com um teste de 3 meses a uma taxa reduzida. Não estavam pagando muito, mas ter um negócio real usando meu software era inestimável para feedback e credibilidade. Quando esse primeiro cliente renovou seu contrato e me indicou para outra empresa, me permitiu um momento de celebração. Então voltei direto ao trabalho. Palavras começaram a se espalhar em certos círculos empresariais sobre a plataforma de dados eficiente desenvolvida por uma jovem fundadora. Consegui 3 clientes a mais, depois 5 a mais. Logo precisei de ajuda. Trouxe 2 desenvolvedores freelancers para auxiliar com recursos específicos enquanto focava na arquitetura central e aquisição de clientes. O crescimento e o anonimato conforme a Nexus Inteligência Artificial começou a ganhar tração. Tomei uma decisão estratégica que moldaria os próximos anos da minha vida. Em todas as minhas comunicações profissionais e materiais de marketing, comecei a usar apenas minhas iniciais, S.L. Davis, em vez do meu nome completo. Não era apenas sobre evitar preconceito de gênero. Era sobre criar separação entre minha identidade profissional e minha vida pessoal. Não queria que minha família tropeçasse no meu crescente sucesso antes de estar pronta para revelá-lo. A dor da sua rejeição ainda era crua, e alguma parte irracional de mim queria me tornar inegavelmente bem-sucedida antes de confrontá-los com a verdade. 8 meses depois de começar em tempo integral na Nexus Inteligência Artificial, alcancei outro marco: garantir financiamento inicial. Uma empresa de capital de risco especializada em startups de dados ofereceu $5 milhões por uma participação de 15%, avaliando minha empresa em mais de $33 milhões. A validação foi mais doce que o próprio dinheiro. Com financiamento adequado, a Nexus Inteligência Artificial se transformou rapidamente. Contratei meus primeiros funcionários em tempo integral, Daniel Ramírez, um engenheiro excepcional que se tornou meu CTO, e Megan Foster, uma especialista em desenvolvimento de negócios que assumiu o papel de COO. Nos mudamos para um escritório real no Distrito Tecnológico de Boston e expandimos nossa base de clientes para incluir empresas de médio porte em múltiplas indústrias. O sucesso crescente e a vida dupla quando publicações de tecnologia começaram a solicitar entrevistas com o fundador desta startup promissora, mantive meu perfil baixo. Usava minhas iniciais em assinaturas, evitava fotos e conduzia a maioria das entrevistas por telefone em vez de vídeo. As poucas fotos publicitárias necessárias me mostravam na sombra ou de ângulos que obscureciam meu rosto. Este semi-anonimato criou uma mística inesperada em torno de S.L. Davis que na verdade ajudou o negócio. As pessoas especulavam sobre o fundador recluso com a plataforma revolucionária de dados. Meu gênero era presumido masculino por padrão, o que eu nem confirmei nem neguei. Enquanto isso, minha vida pessoal permaneceu completamente desconectada do meu sucesso profissional.
Atualizei para um apartamento decente, mas o mantive modesto. Ao falar com minha família, o que se tornou cada vez mais raro, mantive a ficção de que estava trabalhando como desenvolvedora de nível médio em uma empresa de tecnologia. Está indo bem, diria a minha mãe durante nossas ligações mensais. As horas são razoáveis. O pagamento é bom. Já pensou em se mudar para mais perto de casa? Ela perguntaria. Há trabalhos de ti em Columbus também. Estou estabelecida em Boston agora, mãe. A cena tecnológica aqui é onde preciso estar. Essas conversas se tornaram cada vez mais surreais conforme a Nexus Inteligência Artificial cresceu para 25 funcionários, depois 50. Quando garantimos financiamento Série B de 30 milhões de dólares, avaliando a empresa em mais de 150 milhões de dólares. Celebrei com minha equipe e um pequeno círculo de amigos que sabiam a verdade, enquanto minha família permanecia completamente alheia. A dissonância cognitiva se tornou mais pronunciada quando comprei um condomínio de luxo com vista para o porto de Boston, um lugar que nunca poderia mostrar à minha família. Quando meus pais mencionavam visitar, eu arrumava desculpas ou sugeria nos encontrarmos em outro lugar, o noivado e a preparação. Por volta dessa época, meu irmão James ligou com notícias. Ele tinha pedido sua namorada, Jessica Thompson, uma gerente de projeto em uma empresa de consultoria tecnológica, em casamento. Eles estavam planejando um jantar de noivado em 2 meses, e minha presença era inegociável segundo James. Mamãe e papai realmente querem toda a família lá, ele insistiu. Faz quase 1 ano desde que estivemos todos juntos. Concordei em comparecer, mesmo com a ansiedade crescendo dentro de mim. Minha vida dupla cuidadosamente construída estava se tornando mais difícil de manter. A Nexus Inteligência Artificial tinha acabado de fechar uma rodada de financiamento Série C que avaliou a empresa em 250 milhões de dólares. Tínhamos mais de 100 funcionários. Meu patrimônio líquido no papel tinha alcançado 9 dígitos. Por quanto tempo eu poderia fingir ser uma desenvolvedora comum durante um jantar com minha família? 2 semanas antes do jantar de noivado, a Forbes publicou um perfil das empresas mais inovadoras transformando a ciência de dados. A Nexus Inteligência Artificial foi destacada proeminentemente, com uma barra lateral sobre seu fundador enigmático, S.L. Davis. O artigo incluía a foto sombria do nosso kit de imprensa e especulação sobre por que um empreendedor tão bem-sucedido mantinha tanta privacidade. Não esperava que o perfil fosse publicado tão cedo e senti um pânico momentâneo de que minha família pudesse vê-lo. Mas meus pais não liam Forbes e o mundo tecnológico permanecia território estrangeiro para eles. Meu segredo parecia seguro por enquanto. Conforme o jantar de noivado se aproximava, fiz preparações cuidadosas. Dirigiria meu carro reserva modesto em vez da minha Tesla nova. Usaria roupas conservadoras que diminuíam meu sucesso. Desviaria perguntas sobre trabalho e focaria a atenção em James e Jessica. Tinha mantido essa farsa por anos. Certamente conseguiria administrar mais uma noite. O que não contabilizei foi Jessica Thompson ela mesma e o pequeno mundo dos profissionais de tecnologia que eu passei a habitar. A noite da revelação. O restaurante que James escolheu para seu jantar de noivado era um dos melhores de Boston. O tipo de estabelecimento onde o cardápio não lista preços e a carta de vinhos vem em um volume encadernado em couro. 2 anos atrás, eu não poderia ter pago um aperitivo ali. Agora eu possuía uma participação significativa no sistema de gerenciamento de dados do grupo do restaurante. Cheguei 15 minutos atrasada, um movimento calculado para minimizar a conversa pré-jantar. Meus pais e James já estavam sentados em uma mesa redonda coberta com linho branco crocante, junto com uma mulher loira elegante que presumi ser Jessica. Aí está ela. James se levantou para me abraçar. Estava começando a achar que você fugiria. Trânsito, expliquei, aceitando seu abraço. Desculpa o atraso. Minha mãe me inspecionou com o olhar crítico que só mães possuem. Você parece cansada, Samantha. Eles estão te fazendo trabalhar demais naquela empresa? Estou bem, mãe. Só ocupada. Me virei para Jessica com um sorriso praticado. Você deve ser a noiva de quem tanto ouvi falar. Sou Samantha. Jessica Thompson era elegante e profissional em um vestido azul marinho que falava de bom gosto e conforto financeiro. Ela estendeu a mão com um sorriso caloroso. É maravilhoso finalmente conhecê-la. James fala sobre sua irmã brilhante o tempo todo. Lancei um olhar surpreso para meu irmão, que deu de ombros. O quê? Você é brilhante. Mesmo que insista em desperdiçar isso codificando o dia todo. Meu pai riu, despejando vinho no meu copo. James acabou de fechar um acordo com First Bank ontem. O corretor mais jovem da empresa dele a lidar com uma conta desse tamanho. E assim começou. A dinâmica familiar de sempre onde as conquistas de James eram celebradas enquanto minha carreira era tratada como uma curiosidade. Tomei um gole do meu vinho e me preparei para uma longa noite. Então, Samantha, Jessica disse conforme os aperitivos chegaram. James mencionou que você trabalha em tecnologia. O que exatamente você faz? Ela é programadora de computador, meu pai respondeu antes que eu pudesse falar. Sempre grudada em telas, mesmo quando criança. Forcei um sorriso.
Trabalho em soluções de processamento de dados. O interesse de Jéssica parecia genuíno. Que tipo de soluções? Sou gerente de projeto na Tech Forward Consulting, então trabalho com desenvolvedores o tempo todo. Meu estômago apertou. Tech Forward era uma grande empresa de consultoria que se especializava em implementar sistemas de dados para empresas Fortune 500. O tipo de empresa que poderia estar familiarizada com a Nexus Inteligência Artificial. Apenas sistemas back-end, disse vagamente. Nada emocionante. Não seja modesta, James interveio. Ela foi para o MIT. É o cérebro da família. Minha mãe deu tapinhas na mão dele. Você também é muito inteligente, querido. Apenas de maneiras diferentes. Jéssica não se deixou desencorajar. Com qual empresa você está? É uma empresa pequena, disse. Principalmente clientes locais. Nada na sua escala. Felizmente, o garçom chegou para anotar nossos pedidos principais, fornecendo uma distração momentânea. Quando ele pediu minha seleção, fez uma dupla verificação. Com licença, mas você já jantou conosco antes? Você parece muito familiar. Não. Primeira vez, disse rapidamente. Ele assentiu e seguiu em frente, mas notei Jéssica me estudando mais intensamente agora. O nó no meu estômago apertou. Conforme o jantar prosseguiu, desviei perguntas pessoais e mantive direcionando a conversa de volta para James e Jéssica, sua história de encontro, planos de casamento, destinos de lua de mel. Meu irmão parecia feliz em ser o centro das atenções, e meus pais radiavam orgulho enquanto ele detalhava sua promoção recente. E você, Samantha? Meu pai perguntou durante uma pausa. Alguma perspectiva de promoção na sua empresa? Antes que eu pudesse responder com outro clichê vago, Jéssica ofegou audivelmente. Seu garfo bateu contra o prato quando sua mão voou para a boca. Seus olhos, fixos em mim, se arregalaram em aparente choque. Meu Deus, ela disse, alto o suficiente para virar cabeças nas mesas próximas. Você é S.L. Davis. A revelação completa. A mesa ficou em silêncio. Meu irmão pareceu confuso. Meus pais trocaram olhares. S.L. quem? Meu pai perguntou. Jéssica não conseguia se conter. S.L. Davis. A fundadora e CEO da Nexus Inteligência Artificial. Ela se virou para minha família, sua voz subindo com empolgação. Vocês sabem quem é a filha de vocês? Ela é a CEO de $250 milhões com quem acabamos de fazer parceria. A taça de vinho da minha mãe congelou no meio do caminho até os lábios. Do que ela está falando, Samantha? Jéssica continuou, alheia ao meu desconforto. Nossa empresa acabou de assinar um contrato de implementação de 7 dígitos com a Nexus Inteligência Artificial no mês passado. É a plataforma de dados mais inovadora do mercado. Ela se virou de volta para mim, olhos brilhando. Eu estava na sua apresentação principal na conferência da Tacom. Não fiz a conexão até agora. Você estava na sombra em todas as fotos da imprensa. O restaurante pareceu ficar silencioso ao nosso redor. Embora logicamente eu soubesse que conversas estavam continuando em outras mesas, minha vida dupla cuidadosamente construída estava desabando de forma espetacular. Samantha, a voz do meu pai era baixa e confusa. Do que ela está falando? Respirei fundo. Não havia volta agora. Nexus Inteligência Artificial é minha empresa, disse baixinho. Eu a fundei 3 anos atrás. Sou a CEO. O queixo de James literalmente caiu. Sua empresa? A empresa que você possui vale $250 milhões? Minha mãe pareceu desmaiar. Mas você disse que era programadora em uma empresa pequena. Sou programadora, disse. E quando comecei, era muito pequena. Cresceu desde então. Jéssica parecia finalmente registrar atenção na mesa. Desculpa, eles não sabiam? Ela hesitou, parecendo mortificada. Não disse, conseguindo um sorriso forçado. Eles não sabiam. O rosto do meu pai tinha ido de confuso para pálido. Todo esse tempo, você tem dirigido uma empresa? Uma empresa bem-sucedida? Sim. A empresa que faz o software de dados, ele estava lutando para processar. Nexus Inteligência Artificial, confirmei. Desenvolvemos soluções de inteligência artificial para processamento e análise de dados. Os jogos de computador, ele disse, quase para si mesmo. A coisa para a qual você queria pedir dinheiro emprestado depois da faculdade. Essa é essa empresa? Sim, pai. Os jogos de computador, exceto que nunca foram jogos. Sempre foi software de negócios. O garçom se aproximou com cardápios de sobremesa, deu uma olhada na nossa mesa e sabiamente recuou. Por que você não nos contou? A voz da minha mãe estava magoada. Porque vocês não queriam ouvir, disse, anos de sentimentos reprimidos vindo à superfície. Vocês descartaram tudo que eu fiz com computadores como perda de tempo. Vocês se recusaram a me emprestar dinheiro para startup porque era apenas jogar jogos e não um emprego real. Porque eu voltaria e contaria que tive sucesso em algo em que vocês nunca acreditaram. Nós acreditávamos em você, minha mãe protestou fracamente. Não, vocês acreditavam numa versão de mim que não existia. Queriam que eu fosse professora ou trabalhasse numa mesa de ajuda. Vocês nunca levaram a sério o que eu estava realmente fazendo. A expressão do meu pai era indecifrável.
Então, todo esse tempo, quando você disse que estava trabalhando para uma empresa de tecnologia. Eu possuo a empresa de tecnologia, confirmei. Tenho 120 funcionários. Acabamos de fechar uma rodada de financiamento que avalia Nexus Inteligência Artificial em $250 milhão. James soltou um assobio baixo. Caramba, Sam. Jéssica parecia querer desaparecer. Sinto muito. Não tinha ideia de que isso era segredo. Não é sua culpa, assegurei. Estava destinado a sair eventualmente. O choque do meu pai estava se transformando em algo mais. Uma mistura de confusão, orgulho e o que parecia desconfortavelmente como cálculo. $250 milhão. Samantha, isso é incrível. Por que você não compartilharia algo assim com sua família? A pergunta incendiou algo em mim. Por quê? Você está falando sério? Minha voz subiu apesar dos meus esforços para manter a calma. Vocês chamaram meu trabalho de jogos de computador minha vida inteira. Me disseram que nenhuma filha de vocês desperdiçaria sua vida com essa bobagem. Vocês se recusaram a me ajudar a começar meu negócio, mas deram dinheiro ao James para a entrada de condomínio. E agora estão perguntando por que não compartilhei meu sucesso com vocês. As mesas ao redor tinham ficado quietas. Minha explosão estava criando uma cena neste restaurante elegante. Levantei, jogando meu guardanapo na mesa. Preciso de ar. Sem esperar resposta, caminhei rapidamente em direção à saída, lágrimas embaçando minha visão. 3 anos de fingimento, de carregar o peso da rejeição deles junto com a pressão de construir uma empresa, tudo desabou de uma vez. O confronto no lado de fora. Lá fora no ar fresco da noite, me encostei na parede de tijolos do restaurante tentando acalmar minha respiração. A porta se abriu atrás de mim e esperei James ou minha mãe. Em vez disso, era Jéssica. Sinto muito, muito mesmo, ela disse, angústia genuína em sua voz. Não tinha ideia de que estava revelando um segredo. No mundo da tecnologia, todo mundo sabe quem você é. Apenas presumi que sua família sabia também. Consegui uma risada pequena através das lágrimas. Realmente não é sua culpa. É uma situação bizarra inteiramente da minha própria criação. Para o que vale, ela disse hesitante, acho que o que você construiu é extraordinário. Sua plataforma revolucionou como abordamos o gerenciamento de dados de clientes. Quando implementamos a Nexus Inteligência Artificial na Vestrid Financial no mês passado, descobriu oportunidades de eficiência no valor de milhões. Sob circunstâncias diferentes, esse tipo de feedback da indústria teria me emocionado. Agora, apenas enfatizou o absurdo da minha vida dupla. Obrigada, disse sinceramente, e parabéns pelo seu noivado. James tem sorte de ter encontrado alguém tão solidária. A porta do restaurante se abriu novamente, e desta vez era meu irmão. Mamãe e papai estão pedindo a conta, ele disse baixinho. Acho que devemos encerrar a noite. Assenti, enxugando os olhos. Desculpa por ter arruinado seu jantar de noivado. Ele balançou a cabeça. Você não arruinou nada. É muita coisa para processar. Mas não são más notícias, Sam. São notícias incríveis que foram entregues de forma estranha. James sempre foi o diplomata da família. Deveria falar com eles, disse, embora a perspectiva me enchesse de pavor. Não hoje à noite, ele aconselhou. Todo mundo está muito emotivo agora. Deixe assentar. Conforme voltávamos para dentro para dizer despedidas constrangidas, eu sabia que nada seria igual com minha família novamente. A verdade estava fora, bagunçada e não planejada. A parede cuidadosamente mantida entre meu sucesso profissional e história pessoal tinha desmoronado completamente. Dirigindo para casa para meu condomínio com vista para o porto no meu carro reserva, senti uma mistura estranha de alívio e ansiedade. O fardo do sigilo foi levantado, mas as conversas reais, as difíceis sobre anos de rejeição e engano, ainda estavam por vir. A manhã seguinte e as consequências. Amanhã após o jantar de noivado desastroso, acordei com 27 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. A maioria era da minha mãe, variando de confusa, por favor me ligue. Precisamos conversar, amagoada. Como você pôde esconder isso de nós por anos? A estranhamente orgulhosa. O filho da minha amiga Marion trabalha com computadores também, mas aposto que ele não tem sua própria empresa. James tinha enviado uma mensagem simples. Eles estão surtando. Ligue quando estiver pronta. Meu pai, previsivelmente, não tinha entrado em contato diretamente. Ainda estava processando minhas próprias emoções durante o café da manhã quando minha campainha tocou. Através da câmera de segurança vi James parado no corredor, parecendo cansado e determinado. Quando abri a porta, seus olhos se arregalaram ao ver meu apartamento pela primeira vez, as janelas do chão ao teto com vista para o porto de Boston, os móveis minimalistas de alta qualidade, as obras de arte originais nas paredes. Então é assim que a outra metade vive, ele disse com um assobio baixo. Bela melhoria daquele armário que você alugava depois da faculdade. Entre disse, ignorando seu comentário. Café? Ele assentiu, me seguindo até a cozinha. Disse a mamãe e papai que tinham uma reunião matinal na cidade para poder vir verificar como você está. Eles estão desesperados. Imagino que tenham muitas perguntas, disse, entregando uma caneca.
É um eufemismo, ele tomou um gole e se encostou no balcão. Por que, Sam? Por que o sigilo? Entendo não contar no começo, mas 3 anos. Uma empresa de $250 bilhão. Me sentei no meu balcão de café da manhã, organizando meus pensamentos. Não foi um plano deliberado no começo. Estava apenas tentando provar que podia fazer isso sem eles depois que se recusaram a me apoiar. Então, quando o sucesso começou a vir, parecia como se eu não quisesse dar a eles a satisfação de subitamente estar interessado só porque havia dinheiro envolvido. James franziu a testa. Isso não é justo. Eles teriam ficado orgulhosos independentemente. Teriam? Quando eu estava trabalhando 16 horas por dia codificando num apartamento terrível, eles chamavam de perda de tempo. Quando contei que estava começando uma empresa, papai disse, e cito, nenhuma filha minha desperdiçará sua vida com essa bobagem. Eles não entenderam o que você estava construindo, ele argumentou. Eles não tentaram entender, contestei. Descartaram porque não se encaixava na ideia deles do que eu deveria estar fazendo. Você nunca teve esse problema. Seu caminho sempre fez sentido para eles. Porque eles sempre me apoiaram, disse sem rancor. Suas escolhas se alinhavam com os valores deles. As minhas não. Conversamos por mais 1 hora, realmente conversamos, de uma forma que não fazíamos desde a infância. James admitiu que sempre teve um pouco de ciúme da minha inteligência, enquanto confessei invejar o relacionamento fácil que ele tinha com nossos pais. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Eles querem te ver, ele disse finalmente. Estão machucados e confusos, mas também. Acho que estão tentando conciliar a filha que pensavam conhecer com esta estranha CEO bem-sucedida. Ainda sou a mesma pessoa, disse. É? A irmã que conhecia não viveria uma vida dupla por anos. Suas palavras doeram porque continham verdade. O sucesso me mudou. E a dor da rejeição também. Vou falar com eles, prometi. Mas preciso de um dia para me preparar. A confrontação em casa. 2 dias depois, dirigi até minha casa de infância em Columbus. Desta vez, levei minha Tesla e não tentei diminuir meu sucesso. Se íamos começar do zero, seria com completa honestidade. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater, me envolvendo num abraço choroso. Meu pai ficou estranhamente na sala de estar, parecendo mais velho do que eu lembrava. Você está aqui, minha mãe disse, enxugando os olhos. Temos tanto para conversar. A sala estava dolorosamente familiar. Os mesmos móveis, as mesmas fotos de família nas paredes, fotos de James e eu em várias idades, sorrindo como se compartilhássemos a mesma experiência de crescer nesta casa. Trouxe algo, disse, tirando meu tablet. Acho que devemos começar colocando tudo na mesa. Pelos próximos 30 minutos, mostrei artigos sobre anexos inteligência artificial, prêmios da indústria que ganhamos, e fotos dos nossos escritórios e equipe. Expliquei o que minha empresa realmente fazia em termos que eles podiam entender. Mostrei relatórios de avaliação e o que minha participação acionária significava. Minha mãe alternava entre espanto e mágoa. Todas aquelas vezes que você disse que estava apenas trabalhando numa empresa de tecnologia. Eu sei. Desculpa pela enganação. Meu pai havia permanecido principalmente silencioso, mas agora pigarreou. Por que você não nos contou quando as coisas começaram a decolar? Somos seus pais, Samantha. Porque eu não achava que vocês se importariam, disse diretamente. Vocês nunca se importaram com meu trabalho antes. Isso não é verdade, ele protestou. Sempre apoiamos sua educação, seus interesses. Não, pai. Vocês toleraram. Há diferença. Puxei uma foto antiga de mim aos 17 anos, orgulhosamente mostrando o cheque da minha primeira venda de app. Lembra o que você disse quando mostrei isso? Ele pareceu desconfortável. Foi há muito tempo. Você disse que era uma boa mesada, mas não um caminho de carreira. Era apenas um hobby. Eu não entendia o que você estava fazendo, ele admitiu. Computadores não eram a força da minha geração. Você entendeu o suficiente para saber que o estágio do James no banco era valioso. Entendeu o suficiente para sugerir que eu pegasse um trabalho de mesa de ajuda em vez de começar minha empresa. Você entendeu o que queria entender. Minha mãe interveio. Só queríamos segurança para você. Um futuro estável. E vocês não podiam imaginar que eu encontraria isso no meu próprio caminho em vez do que vocês escolheram para mim. A conversa dolorosa, mas necessária. A conversa foi dolorosa, mas necessária. Por horas, destrinchamos anos de mal-entendidos e sentimentos feridos. Não poupei os detalhes de quão profundamente a rejeição deles me feriu, enquanto eles expressavam sua confusão e mágoa pelo meu sigilo. Teríamos ficado orgulhosos, minha mãe insistiu. Teriam? Ou só se tornaram orgulhosos quando foi bem-sucedido? Porque há diferença entre apoiar a jornada de alguém e apenas aplaudir quando chegam ao destino. Meu pai, para seu crédito, parecia estar genuinamente refletindo sobre seu papel no nosso afastamento. Posso ter estado errado, ele disse finalmente. Sobre seu trabalho, sobre do que você era capaz. Não viu o potencial porque não entendia a área. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo do meu pai orgulhoso, era significativo. A conversa foi interrompida por James e Jessica chegando.
Meu irmão obviamente cronometrou a visita para ajudar a aliviar as tensões se necessário. Jéssica parecia mortificada em me encarar novamente, mas a cumprimentei calorosamente. Trouxe reforços. James brincou fracamente. Como está indo? Estamos conversando, disse. Realmente conversando, talvez pela primeira vez. A perspectiva de Jéssica como uma estranha provou inesperadamente valiosa. De um ponto de vista profissional, ela disse aos meus pais, o que Samantha alcançou é extraordinário. A maioria das startups falha. Construir uma empresa avaliada em 250 milhões de dólares em 3 anos é quase inédito. Especialmente para uma fundadora solo feminina. Sua validação carregava peso que a minha não podia. Ela entendia o mundo tecnológico de uma forma que meus pais nunca entenderiam, e eles a respeitavam como a parceira escolhida de James. A ironia, ela acrescentou, é que tenho tentado marcar uma reunião com S.L. Davis há meses. Minha empresa considera a Nexus Inteligência Artificial um parceiro estratégico vital, e ela era sua filha o tempo todo. Meu pai balançou a cabeça em descrença. Nossa filha, ele disse baixinho, que costumava sentar num quarto digitando no que pensávamos serem jogos. Nunca foram jogos, lembrei gentilmente. Eu estava construindo. Sempre construindo. Antes de sair naquela noite, estabeleci limites claros para nosso relacionamento daqui para frente. Quero vocês na minha vida, disse. Mas preciso do respeito de vocês, não apenas do orgulho pelo meu sucesso financeiro. Minha mãe prometeu tentar. Meu pai, à sua própria maneira, também prometeu. Não foi uma reconciliação perfeita, mas foi um começo. Quando me preparei para dirigir de volta para Boston, Jéssica me puxou de lado. Sei que as coisas são complicadas com sua família, mas gostaria que fossemos amigas se possível. Não por causa da sua empresa ou quem você é no mundo tecnológico, mas porque você é irmã do James, e parece ser alguém que vale a pena conhecer. Sua genuína cordialidade me tocou. Gostaria disso, disse, sendo sincera. Os meses seguintes, cura gradual. 6 meses após a revelação no jantar de noivado de James e Jéssica, a Nexus Inteligência Artificial continuou seu crescimento meteórico. Expandimos internacionalmente, abrindo escritórios em Londres e Singapura ao lado de nossa sede em Boston. Nossa lista de clientes incluía empresas Fortune 100 e startups de ponta igualmente. Uma oferta de aquisição recente tinha avaliado a empresa em mais de 500 milhões de dólares, que educadamente recusei. Isso ainda era apenas o começo. Meu relacionamento com minha família entrou numa nova fase, não perfeita, mas evoluindo de formas promissoras. Meu pai fez a transformação mais surpreendente. Começou a ler publicações de tecnologia, assinar newsletters sobre a indústria, e até fazer um curso básico de programação no Community College apenas para entender os fundamentos. Quero saber o que você construiu, ele explicou quando expressei surpresa. Mesmo que nunca possa entender completamente, quero tentar. Minha mãe mudou da rejeição para orgulho quase excessivo. Agora mencionava minha empresa para virtualmente todos que conhecia, às vezes para meu constrangimento. Karen estava nos contando sobre o incrível negócio de computador da sua filha, a amiga Margaret me disse durante uma visita em casa. Ela disse que você é a próxima Steve Jobs. Mãe, por favor, pare de contar às pessoas que sou a próxima Steve Jobs, disse depois. Isso cria expectativas irreais. Ela deu tapinhas na minha mão. Só estou orgulhosa de você, querida. Deveria ter estado o tempo todo. James e Jéssica se tornaram aliados inesperados em fazer a ponte entre meus mundos profissional e pessoal. O background técnico de Jéssica permitiu que ela apreciasse o que construí, enquanto James fez esforços genuínos para entender a significância do meu trabalho. O banco está na verdade implementando um sistema similar ao seu, ele me disse durante uma ligação dominical. Não tão bom, obviamente, mas me fez perceber como que você faz afeta todas as indústrias agora, até as tradicionais como finanças. A mudança mais significativa veio 3 meses após nosso confronto quando meus pais compareceram à conferência anual de clientes da Nexus Inteligência Artificial em Boston. Hesitei em convidá-los, preocupada que se sentissem deslocados no ambiente técnico, mas James me encorajou a estender o convite. Deixe-os ver seu mundo, ele sugeriu. Mesmo que não entendam tudo, deveriam ver o que você construiu. Assistir meus pais entrarem no centro de convenções onde 2.000 pessoas se reuniram para aprender sobre nossa plataforma foi surreal. Eles sentaram na primeira fila durante minha apresentação principal, minha mãe radiando orgulho visível. Meu pai ouvindo com concentração intensa apesar de certamente entender apenas uma fração do conteúdo técnico. Na recepção depois, os apresentei à minha equipe executiva e clientes principais. Vê-los cumprimentar pessoas que me respeitavam profissionalmente ajudou a curar algo profundo dentro de mim. Pela primeira vez, meus 2 mundos estavam colidindo de forma positiva. A conversa crucial. Naquela noite, meu pai pediu uma conversa particular na varanda do hotel. Quero dizer algo, ele começou estranhamente. Algo que deveria ter dito meses atrás, talvez anos atrás. Esperei, insegura do que estava vindo. Eu estava errado, Samantha, ele disse, sua voz grossa de emoção.
Errado em descartar o que você estava fazendo. Errado em te empurrar para o que achava melhor em vez de apoiar pelo que você era apaixonada. E sinto muito. As palavras que esperei tanto tempo para ouvir quase me fizeram chorar. Obrigada, pai. Isso significa muito. Fui criado para acreditar em certos caminhos para o sucesso, ele continuou. Faculdade, depois um emprego estável com benefícios e pensão. Era isso que segurança significava no meu mundo. Não conseguia ver como digitar num computador poderia levar a algo substancial porque não se encaixava no meu entendimento de trabalho. Eu sei, disse suavemente. Nossas gerações veem as coisas diferentemente. Mas isso não é desculpa, ele insistiu. Um bom pai apoia os sonhos do filho, mesmo quando não os entende. Falei com você nisso e tenho que viver com isso. Conversamos por quase 1 hora naquela varanda, tendo a conversa honesta que deveríamos ter tido anos atrás. Ele fez perguntas pensativas sobre minha jornada, mostrando interesse genuíno em entender não apenas meu sucesso, mas as lutas que o precederam. Gostaria de ter estado lá para você durante os tempos difíceis, ele disse. Não apenas aparecendo para celebrar depois que você já tinha conseguido. Você está aqui agora, disse. É isso que importa daqui para frente. A cura continuada. O processo de cura com minha família continuou gradualmente. Começamos ligações de vídeo familiares mensais onde eu compartilharia atualizações da empresa e eles realmente ouviriam com interesse. Minha mãe emoldurou o artigo da Forbes sobre anexos inteligência artificial e o pendurou proeminentemente na sala deles. Meu pai ocasionalmente me enviava artigos sobre a indústria tecnológica com seus pensamentos. O símbolo mais tangível do nosso relacionamento em evolução veio quando decidi estabelecer um fundo de bolsas para jovens mulheres cursando ciência da computação. Nomeei em homenagem à minha avó, que sempre encorajou minha curiosidade mesmo quando não entendia meus interesses. Gostaríamos de contribuir, meu pai disse, quando mencionei a bolsa durante um jantar familiar. Não será muito comparado ao que você está colocando, mas queremos fazer parte. A contribuição deles não foi grande financeiramente, mas simbolicamente significou tudo. Eles estavam investindo em outras garotas com sonhos como os meus tinham sido. Jéssica se tornou uma aliada inesperada na minha vida pessoal também, além de profissionalmente. Como uma mulher na tecnologia ela mesma, entendia muitas das minhas experiências em primeira mão. Começamos a nos encontrar para café regularmente, formando uma amizade independente do meu irmão. Sabe o que mais me impressiona sobre sua história? Ela disse durante um dos nossos encontros. Não o sucesso em si, impressionante como é, mas sua resiliência. A capacidade de acreditar em si mesma quando ninguém mais acreditava. Sua observação me fez refletir sobre a lição mais importante da minha jornada. Validação externa, embora agradável, não pode ser a base da autoconfiança. Aprendi a confiar na minha visão mesmo quando aqueles mais próximos a mim a questionavam. 2 anos depois. 2 anos após a revelação no jantar de noivado, a Nexus Inteligência Artificial tinha crescido para mais de 300 funcionários com escritórios em 5 países. Estávamos nos preparando para um possível IPO que analistas sugeriam poderia avaliar a empresa em mais de $1 bilhão. A imprensa empresarial passou a me chamar de Duquesa dos Dados, um apelido que achei simultaneamente lisonjeiro e constrangedor. Meu relacionamento com meus pais alcançou um novo equilíbrio. Nunca seríamos tão próximos quanto algumas famílias e certas feridas antigas sempre deixariam cicatrizes. Mas encontramos um caminho à frente baseado em respeito mútuo em vez de obrigação. Estou pensando em abrir um centro de desenvolvimento em Columbus, disse durante uma visita em casa. Facilitaria me ver mais frequentemente. Os olhos da minha mãe se iluminaram. Você faria isso? O pool de talentos está crescendo lá, disse. Faz sentido nos negócios, mas sim, estar mais perto da família é um fator também. Meu pai assentiu com apreço, entendendo que eu estava estendendo um ramo de oliveira mantendo minha independência. Reflexões e lições aprendidas. A jornada de ser a garota cujos pais descartavam sua paixão como jogos de computador, para me tornar uma CEO da qual eles se orgulham foi longa e frequentemente dolorosa, mas me ensinou lições inestimáveis sobre perseverança, autoconfiança e a natureza complicada do amor familiar. Nem todo pai consegue ver o potencial em caminhos que não entende. Nem todo sonho recebe o apoio que merece. Mas isso não significa que você deve abandoná-lo. Às vezes, os sonhos que outros descartam mais prontamente são precisamente aqueles pelos quais vale a pena lutar. Conforme olho para o futuro, tanto para Nexus Inteligência Artificial quanto para meus relacionamentos pessoais, carrego essas lições comigo. O sucesso é mais doce quando vem nos seus próprios termos, mas a reconciliação traz um tipo diferente de realização que balanços patrimoniais nunca podem capturar. A garota que uma vez codificou sozinha no seu quarto enquanto seus pais desejavam que fizesse algo produtivo agora lidera uma empresa transformando como negócios entendem seus dados. A filha cujos interesses técnicos foram descartados agora assina os cheques dos seus pais para o fundo de bolsas, ajudando outras jovens mulheres a seguir caminhos similares.
A vida tem uma forma de trazer esses momentos de círculo completo se você permanecer fiel à sua visão tempo suficiente.